Olá! Hoje é a nossa segunda aula da nossa série Sem Medo de Gerar. E a palavra que eu venho trazer para você hoje, ela se encontra em Gênesis 16, versículo 11. Vai contar a história de Agar, a serva de Abrão e Sarai, que depois foi transformado o nome, né, em Abraão e Sara. Então o texto vai dizer assim: E o anjo do Senhor lhe disse: Eis que tu estás com um filho, e gerarás, e chamarás seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E no versículo 13 vai dizer assim: E ela invocou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus que me vê. Pois ela disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Nós vamos ver nessa história que Agar, ela era serva de Sarai, mas Deus ele tinha uma promessa para Abrão, né? Ou seja, para Abraão. Deus ele tinha falado para Abraão que ele ia ser pai, pai de multidões, pai de gerações. Mas como eles já eram velhos, né, Sara e Abraão já eram avançados em idade, a Bíblia vai nos dizer que Abraão, quando teve o filho Ismael, ele estava com 86 anos. Né? Então, o que aconteceu? Sara foi e lhe entregou a sua serva, Agar, para ter relações com ele e gerar um filho, como se fosse dela, né? Para ela aí adotar e criar essa criança como sendo dela. Mas a partir do momento que Agar engravidou do seu senhor, ela começou a menosprezar e desprezar a sua, digamos assim, a sua dona, a sua patroa, né? A quem ela servia. E aí a Sara, ela ficou muito furiosa, ela ficou muito brava, né? E com aquele desprezo, né? Então ela foi e ia tomar providências. Quando Agar viu que Sara ia tomar providências, ela fugiu. Né? Ela fugiu da presença de Sara, e vai dizer o texto, né, que enquanto ela fugia, ela se encontrou com o Senhor. O anjo do Senhor visitou Agar e ele lhe fez uma pergunta, né? Para onde você vai, né? O que você está fazendo? E ela respondeu, né? Não sei, né? Tá lá no versículo 8, né? Ela disse: Eu fujo da face da minha senhora, né? E aí o anjo falou: Volta a tua senhora e sujeita-te debaixo das tuas mãos. Porque era necessário, né, que ela voltasse e se sujeitasse para que tivesse e gerasse o filho lá, né, debaixo da tenda de Abraão. Porque mesmo através dessa desobediência, né, de Sara e Abrão, porque Deus ele tinha dado uma promessa para eles, mas não era por meio de Agar, a promessa era para a descendência de Sara e Abrão, né? O filho ia vir através deles e não através da sua concubina. Mas o que nós podemos aprender através dessa história, desse contexto e sobre o tema gerar? Eu aprendi através desse texto que ele faz menção aí em gerar, né, na forma do nosso trabalho, né? Por quê?
Muitas vezes eu me vi nessa situação, né? Enquanto eu estava trabalhando, de estar em um serviço, né? Prestando contas para o meu chefe, para alguma autoridade, né? Na instituição, né? Onde eu trabalhava. E muitas vezes aconteciam coisas, perseguições, humilhação, que eu cheguei já a passar, né? E quando a gente se vê nessa situação, a gente tem, né, muita vontade de fugir mesmo, de sair, de chutar o balde, né, de largar tudo e falar, não, chega, né? Pra mim deu, não quero mais isso, é desaforo. Mas se a gente fizer isso, nós vamos estar aí desobedecendo a ordem de Deus, porque Deus é quem prepara, né, o caminho, quem abre as portas para nós. Então, se a gente vai lá e fecha com as nossas próprias mãos, nós estamos desobedecendo, né, fugindo aí do propósito de Deus. Então, eu aprendo através desse texto, dessa história de Agar, 4 ensinamentos. Primeiro, não olhe para as impossibilidades, porque o primeiro erro foi aí que Sara tentou ajudar Deus, né? Deus tinha uma promessa, Sara foi lá e entregou a sua serva para se deitar com seu marido, né? Então, quer dizer, ela não esperou a vontade de Deus, ela não esperou Deus cumprir a promessa, ela foi lá e deu um jeitinho dela, né? Foi lá e entregou. Então, ela fez pelos seus olhos aquilo que ela achava que era certo, né? Então, as coisas de Deus, a gente não precisa ajudar Deus a trabalhar, porque Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar, o seu modo de agir, e ele age sim nas impossibilidades. Não é do jeito que a gente quer, mas Deus age na forma que ele quer, né? E ele faz o impossível acontecer na nossa vida. Segundo ensinamento, o Senhor, ele ouve a sua aflição, o seu clamor, né? Muitas vezes eu nessa condição, né? Enquanto estava trabalhando dentro, né, de uma empresa, eu me vi ali afligida, né, perseguida, pessoas caluniando, fazendo coisas, armando coisas contra mim. E eu fui, né, não fiquei espalhando, né, fazendo fofoca, não fiquei falando mal de ninguém, não. Mas eu fui e orei a Deus, busquei a Deus e falei, Senhor, né, o Senhor sabe das minhas aflições, o Senhor sabe aquilo que eu estou passando dentro dessa empresa. Então, eu apresentei diante de Deus a minha aflição, os meus problemas, e o Senhor ouviu, né? E muitas vezes, quando eu chegava lá para trabalhar novamente, aquela pessoa que estava me perseguindo já não estava mais lá. Deus, ele sempre criava uma maneira, né, de às vezes quebrantar aquele coração, ou né, fazer algo, né, para me confortar, para me consolar, né, para que eu não passasse mais por aquilo. Terceiro ensinamento, Deus, ele te vê, né? Ele não só ouve, mas ele também te vê. Ele está vendo as suas atitudes, ele está vendo aquilo que estão fazendo, aquilo que estão armando contra você. A Bíblia vai falar que Deus é o nosso advogado, justo e fiel. Nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. Então não se preocupe, né? Não é a justiça humana, não queira fazer justiça com as suas próprias mãos, não. Porque Deus, ele tudo vê. E no momento certo, ele vai agir e entrar com providência sobre a sua vida. O quarto ensinamento que eu aprendo nesse texto é não fuja dos seus problemas. Por quê?
Muitas vezes, quando a gente se encontra nessa situação, a gente tem vontade de fugir, de abandonar tudo, de largar, de abrir mão, mas não é assim, né? Nós devemos o quê? Assumir as nossas responsabilidades, os nossos erros, encarar com humildade, para a gente poder, no momento certo, gerar o fruto necessário naquele lugar, né? O fruto é o que? O desempenho do nosso trabalho. Então, muitas vezes, você está prestes aí a gerar um fruto no seu trabalho, a crescer, né? Avançar de cargo, receber uma promoção, e você vai lá e chuta o balde e abre mão e pede a conta, né? Ou faz alguma coisa que é mal visto diante dos olhos, né? Daquela autoridade, daquele encarregado, daquele chefe, né? Daquele patrão. Então, não se preocupe, né? Pare de ser um adolescente emocional e espiritual. Pare de ficar criando confusão, né? Por onde você passa. Seja aí um pacificador. Faça o seu melhor, faça com amor. Espere que no tempo do Senhor você vai começar a gerar, vai começar a dar frutos. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você ainda não entrou no nosso grupo, clique no link da bio, porque eu já comecei este curso, né, Sem Medo de Gerar. Já coloquei a primeira aula ontem. E hoje nós vamos dar continuidade com a segunda aula. Então, se você quer gerar, mas não sabe como, clica no link e entra no grupo. Deus te abençoe.